Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 18. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, ver o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém? Pode se assentar aí, querido, no nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, nessa noite. Ministra o teu coração, Pai, em nossas vidas, porque nós reconhecemos o quanto dependentes, carentes, necessitados nós somos da voz do Senhor, no nosso espírito, no nosso coração, nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse também o Salmo 23. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Será que tem alguma semelhança Salmo 23 com João 10? Porque primeiro em João 10, o apóstolo João, ele escreveu o que Jesus falou acerca de si e do mercenário. E lá atrás, bem lá atrás, o salmista Davi vai escrever acerca de si e o bom pastor. Davi, quando fala do bom pastor, ele não está falando de alguém remoto, distante, de alguém fictício, imaginário. Davi, quando está falando do bom pastor, ele está trazendo para si, para um relacionamento de vida, querido, um relacionamento de comunhão, um relacionamento de passos diários, proteção, reconhecimento, fidelidade, vida, caminhada, laços de comunhão, vida de compromisso, alguém que depende de outro alguém, alguém que caminha na terra, mas sabe que tem alguém maior do que ele e por ele, que vive para ele em função dele, que se entrega por ele, que se preciso for dar a vida por ele, porque o ama de uma maneira tão
tão abundante, tão extraordinária, que não mede esforços para dar a sua vida por ele. Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É claro que se o Senhor é o meu pastor, nada mesmo vai me faltar. E a pergunta nessa noite é, meu amado, o Senhor realmente é o seu pastor? Porque alguns podem dizer assim: pastor, na minha vida falta muita coisa. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é se o Senhor é o seu pastor. O pastor carrega pelo menos duas ferramentas na sua mão. Havia a vara e havia o cajado. E ambos tinham seu propósito específico para que ele pudesse ser desempenhado no dia a dia com as suas ovelhas. O retrato próprio de Davi era que ele era um pastor de ovelhas, mas ele sabia que tinha um pastor maior do que ele, que cuidava dele, que olhava para ele. E a sua confiança estava nesse pastor, que tangia a sua vida, o seu coração, que tangia os seus propósitos, o seu caminho, a sua direção. E ele sabia que os seus passos eram seguros, que os seus passos eram ordenados, os seus passos eram guardados por um sumo pastor que estava com ele. Não era à toa que Davi, quando defendia as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, quando via um lobo, quando via um urso, quando via um leão, ele lutava contra o urso, lutava contra o leão, não media esforço, empregava a sua própria vida por causa de uma ovelha. Ele não se abatia por causa dos intempéries ao redor, ou dos perigos ao redor, porque ele tinha um compromisso com as suas ovelhas, porque ele dava a vida pelas suas ovelhas. Se preciso for, ele dava a vida pelas suas ovelhas. Não é à toa, querido, isso acontecia na vida de Davi. E também não é à toa que está na Bíblia que Deus nos chama de homens segundo o meu coração. O único homem chamado na Bíblia por Deus de um homem segundo o coração de Deus. E sabe qual é o retrato desse homem? É aquele homem que dá a vida pelas suas ovelhas. É aquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse coração tipificava o coração de Jesus lá na frente, que dava a vida pelas suas ovelhas, que deu a vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz, como nós lemos em João, no capítulo 10, versículo 1, Jesus vai falar do porteiro, Jesus vai falar da porta, Jesus vai falar do pastor, o bom pastor, Jesus vai falar das ovelhas, ele vai mostrar o redil, ele vai mostrar o pasto, ele vai mostrar a localização, o lugar aonde ele está, e aonde está o seu rebanho, aonde estão as suas ovelhas. Ele vai mostrar quem ele é, as suas características e o que ele faz por elas. E ele vai mostrar o mercenário, as suas características e o que ele faz pelas ovelhas. Davi, querido, sabia quem era o Senhor. Você sabe quem é o Senhor? Davi sabia quem era o seu pastor. Você sabe quem é o seu pastor? Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Está cheio por aí. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. O pastor chama as ovelhas, elas ouvem a sua voz e ele as conduz para fora. O que Davi vai dizer? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O bom pastor pega as ovelhas dentro do aprisco, leva-as para fora, guia-as para fora, leva elas para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, cristalinas, porque ele tinha um cuidado com as suas ovelhas, porque nele havia um amor pelas suas ovelhas, porque as suas ovelhas ouviam a sua voz, e quando ele falava com as suas ovelhas, elas ouviam e seguiam a voz do pastor. Depois de conduzir para fora todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas
E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mais uma vez. Porque conhecem a sua voz. Tem muitas ovelhas ouvindo vozes que não são ou que não é a voz do seu pastor. Tem muitas ovelhas ouvindo voz de mercenário. E o mercenário é ladrão, é salteador. O mercenário é manipulador. O mercenário é totalmente contrário àquilo que o pastor é. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus disse que as suas ovelhas, aquelas que lhe pertencem. Queridos, no início desse ministério, um irmão chegou em mim. Vamos fazer uma visita na casa dele, do abençoado. Fizemos a visita, oramos por ele. E estava aquela bênção. E quando chegou no final, eu saí lá fora. Ele comigo falou: irmão, não leva a mão não, que eu vou falar para o irmão. Não me leve a mal, não me interprete mal, mas eu preciso falar. Eu não vejo o irmão como pastor. Depois da visita, depois de tudo, ele estava na igreja. Eu não vejo o irmão como pastor. Eu disse: querido, significa que você não é minha ovelha. A verdade é que você não é a minha ovelha. Porque a minha ovelha, ela ouve a minha voz e me segue. Nós estamos falando aqui de Jesus, tá, querido? Mas eu quero aplicar isso aqui na nossa vida como igreja. Porque é na nossa realidade que nós temos que viver isso. Eu disse para ele: meu amado, então você não é a minha ovelha. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então esse é o retrato que você não faz parte da comunidade a qual as ovelhas faz parte, a qual Deus nos colocou. E eu gostei disso, querido, sabe por quê? Porque foi sincero da parte dele. E aquilo não me incomodou não, aquilo para mim foi uma verdade, no sentido de que ele realmente não fazia parte da comunidade, porque ele ia estar na igreja por estar. E ele não ia ver na minha vida a direção para a vida dele, o respaldo para a vida dele, para o espírito dele, para a alma dele, como cobertura espiritual. Como alguém que poderia interceder diante de Deus, ainda que nós sabemos que quem intercede é o próprio pastor da nossa alma, ainda que nós sabemos que quem geme por nós é o Espírito Santo, mas que Deus colocou homens e mulheres sobre a terra para exercerem ministérios para a igreja. Eu disse amém, querido, fique à vontade. E não tem problema com relação a isso, não. Foi bom a sua sinceridade. Significa realmente que você não é a minha ovelha. Jesus disse: a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele a chama pelo nome. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas que o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a entrada das ovelhas. Sabe, querido, nós vivemos nesse mundo. Você passa o dia inteiro correndo para cá e para lá, mas no final do dia você está doido para ir para casa, para voltar para casa. Você não vê a hora de chegar no seu portão, na porta da sua casa, e entrar para a sua casa, para você descansar, repousar, se reparar de mais um dia de cansaço. Jesus está dizendo aqui, querido, que Ele é a porta das ovelhas. Ele é essa porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou esse lugar onde você descansa. Eu sou esse lugar onde você se abriga. Eu sou esse lugar onde você é reparado, restaurado, restituído. Esse lugar onde você descansa. Ele é essa porta por onde nós entramos e encontramos esse descanso. Foi o mesmo que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando eu e você entramos pela porta, quando eu e você entramos por Ele, que é a porta das ovelhas. Tem ovelha aqui dentro? Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não os ouviram. De novo ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Pastagens, abundância, abundância. Há 2 anos atrás o Senhor falou conosco a respeito desse lugar. Em uma visão, um profeta, orando na coletividade, ele disse: o Senhor me mostra um casal de pastores aqui nessa noite. E naquela noite só estava eu e minha esposa como casal de pastores. O Senhor me mostra um campo muito grande, eu já disse isso aqui, um campo muito grande, verde, vasto, uma grama muito alta e muitas ovelhas. E nós estávamos orando, querido, buscando ao Senhor para estar aqui nesse lugar. Eu compartilhei com os irmãos esta palavra que foi direcionada para as nossas vidas, que Deus faria algo extraordinário em nossas vidas, nesse lugar como igreja. Sabe, querido, nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma vocação de Deus. Eu estou falando nós, não estou falando eu, estou falando nós. Nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma palavra rema, uma palavra revelada. Nós temos a palavra logos, que é essa aqui, a palavra de Deus explícita. Nós temos a rema, aqui foi revelada pelo Espírito. Nós temos um lugar, um ambiente. Nós temos tudo para ser tudo o que Deus quer que eu e você sejamos. Nós temos tudo para ser tudo aquilo que Deus deseja. Mas ser tudo aquilo que Deus deseja necessita de comunhão, querido. Com quem? Com o pastor. Necessita de entrar na porta. Que porta? A porta do pastor. Necessita de seguir uma voz. Que voz? A voz do pastor. Necessita olhar para quem? Para o pastor que está caminhando na frente, que está seguindo a direção que Deus está conduzindo. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Só se salva quem entra em Jesus. Quem entra por mim será salvo. E quem entra por mim depois sai e encontra pastagens. Quem entra por mim é salvo. E quem sai por mim sai e encontra pastagens, encontra abundância, encontra vida, encontra restauração. Quem entra por mim e quem sai por mim, quem entra por mim, quem sai por mim, sairá, achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo vem para matar, roubar e destruir. É obra tríplice. O diabo também trabalha na Trindade. Mata, rouba e destrói. Só que Jesus abençoa, santifica e restaura. Aleluias. O diabo mata, rouba e destrói, mas Jesus constrói, restaura e salva. Aleluia. Tudo que o diabo faz contrário à vontade de Deus, tudo que ele destrói, Jesus reconstrói, restabelece, levanta, fortalece e abençoa. Aleluias, aleluias. Mas para que eu possa tomar posse disso, eu preciso entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair aonde? Em Jesus, querido. E eu preciso ouvir a voz do meu pastor. Irmão, nós temos ouvido a voz da crise, nós temos ouvido as perturbações, nós temos ouvido as fofocas, as contendas, nós temos ouvido, queridos, os mexericos, as calúnias, as defamações, mas nós não temos ouvido a voz do bom pastor. Quando nós ouvimos essas vozes, todas contrárias à voz do bom pastor, nós ficamos perdidos. Nós ficamos sem direção em nossa vida. Muitas vezes nós olhamos dizendo: eu vou lá no Merve, mas parece que nada acontece. Parece que sempre está do mesmo jeito. Parece que a igreja não vai, parece que a igreja não anda. Parece que não muda nunca.
Os louvores é o mesmo, a palavra é o mesmo, o pastor é o mesmo, os irmãos são os mesmos, o púlpito da igreja é o mesmo, é de madeira ainda, daquela cor. Deixa eu perguntar para você, você ainda é o mesmo? Porque eu preciso ser tudo aquilo que Deus deseja que eu seja nele. Porque enquanto eu for aquilo que eu sou, nunca acontecerá aquilo que Deus quer que eu seja. Nós ainda continuamos dizendo, tá do mesmo jeito, é no mesmo lugar, não dá certo, não vai, não rompe, não cresce, não dá. O pastor é duro, fica cobrando, fica falando, fica exortando, faz isso, faz aquilo outro. Mas eu e você, querido, precisamos entrar nessa porta. Meu amado, tem muita gente ouvindo voz de salteador por aí. Meu amado, salteador não tem compromisso com a ovelha. Ladrão não tem compromisso com a igreja. Salteador, sabe o que ele faz? Ele pega a ovelha, ele arranca toda a sua lã, comercializa a sua lã, deixa a ovelha nua, sem recurso, no frio, quando não a mata na fé, quando não arranca tudo que ela tem, quando não expolia, quando não arranca todas as forças, tudo que ela tem para oferecer, para o seu bel prazer, e depois a dispensa no frio, e depois a dispensa à mercê da sua realidade, perdida, sem o cuidado, correndo o risco do lobo, correndo o risco do devorador desse mundo, e tem muitas ovelhas por aí padecendo dessa maneira na mão dos ladrões. Não, mas quando o pastor me exorta, quando o pastor fala comigo mais rígido, quando ele fala algo mais duro, quando ele me corrige, eu não quero. Quando o pastor me chama para entrar pela porta, porque depois eu vou sair, eu vou encontrar os pastos verdes. Vem cá meu filho, entra pela porta, vamos conversar. Você não precisa pular a janela, você não precisa burlar, vamos entrar pela porta. Eu vou te mostrar os campos. Tem muita coisa boa para você desfrutar, mas vamos entrar pelo caminho. Você precisa ouvir a minha voz. Você precisa entender quem eu sou. Você precisa caminhar comigo, eu sou o seu pastor. Você precisa saber quem eu sou, você precisa entender. Você precisa conhecer o timbre da minha voz. Quando eu falar, você tem que saber distinguir a minha voz de todas as vozes. Você precisa, é o meu pastor que está falando. Eu posso ir seguro, eu posso caminhar seguro, eu posso entrar, e eu sei que quando eu sair eu vou encontrar abundância. Quando eu sair eu vou encontrar pastagens. Quando eu sair eu vou encontrar a vida, porque é Ele que está me conduzindo. Aleluia. Eu sou a porta, e se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O que ele faz? Mata, rouba e destrói. Mas Jesus traz vida, Jesus restaura, Jesus devolve aquilo que foi roubado, Jesus reconstrói, abençoa, ama, restaura e nos leva a uma vida de abundância. Abundância. Jesus vai seguir dizendo assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse 7 vezes, eu sou. Lembre-se que em Êxodo capítulo 3, a primeira vez que Deus se reporta a Moisés no deserto de Midian, quando ele vai falar com Moisés, ele diz assim, eu sou. Quando Moisés pergunta, mas quando eu for a Faraó e Faraó me perguntar qual é o Deus que me enviou, quando os israelitas perguntarem qual é o Deus que te enviou, você diz para eles que foi o eu sou. O eu sou. Diga para os filhos de Israel, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de teu pai Moisés. Então a identificação de Deus para Israel era específica, olha, é o Deus de Abraão. Porque Israel estava cativo no Egito e Deus já falara para Abraão lá atrás, o teu povo será cativo em terra estranha. Então o povo sabia que Moisés estava indo agora porque o Deus de Abraão estava falando com eles. Mas e agora, e Faraó quer saber? Agora Faraó, querido, tinha um monte de Deus. Tudo era Deus para ele. Inclusive ele era um Deus. O próprio Faraó.
como é que eu vou dizer o seu nome para Faraó, Senhor? Quem eu vou dizer? Quando ele perguntar, quem eu vou dizer? Moisés diz, diga para Faraó que o eu sou te enviou a ele. Ele estava dizendo, o único, soberano, criador, eterno, sublime, todo-poderoso, exaltado, único e santo Deus o enviou a ele. Não existe outro, eu sou Deus. E Moisés vai a Faraó e diga assim, o eu sou me enviou a você, liberta o meu povo que está escravo no Egito. O eu sou, nós falávamos ontem, é o Yahvé, é o tetagrama que ninguém consegue ler, YHWH, se alguém conseguir falar essa palavra aí, conseguir pronunciar YHWH, por favor, pronuncie. São só consoantes. É para ficar mais fácil para pronunciar, colocou um E e um A. Ficou Yahvé. Depois que veio a ser Javé, depois veio a ser Jeová, hoje nós conhecemos como Senhor. É o Deus eterno, todo-poderoso. Aquele que estava na sarça, queimando, que não se consumia, o Criador do universo, está aqui dizendo para mim e para você que Ele é o seu pastor. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Jesus está tomando a prerrogativa para si, dizendo, eu sou Deus, eu sou o mesmo que estava lá na sarça, eu sou aquele que falou com Moisés, eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. Por que eu dou a vida pelas ovelhas? Porque as ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ele só vai dar a vida para quem segue ela, querido. Para quem segue ele. Ah, pastor, mas Jesus deu a vida para todo mundo. Deu. Mas não é todo mundo que segue ele. Ele deu uma vida pela humanidade toda. Derramou o seu sangue. Sim, derramou. Sim, para salvar. Sim, para libertar, sim. Mas as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, pastor, e quem não tem ouvido? E agora? Ele está falando espiritualmente, querido. Ah, mas e o surdo? O surdo Jesus faz ele ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos para Apocalipse capítulo 1, você vai ver. A voz de Jesus é considerada uma canção liminar. Não, a voz de Jesus é considerada como uma cachoeira de muitas águas que está jorrando sobre as nossas vidas. A voz do bom pastor. Ela é uma fonte de águas vivas. Ela é uma cachoeira de glória que vem sobre as nossas vidas. É impossível você não ouvir o bom pastor. É impossível. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, olha os detalhes da palavra. Mas o que é mercenário e não pastor, porque o mercenário não é pastor. E tem um monte de pastor que diz que é mercenário, que diz que é pastor, mas é mercenário. Você olha, tem cara de pastor, tem capa de pastor, tem até voz de pastor, mas é mercenário. Pastor, mas ele tem jeito de pastor. Sabe aqueles da televisão que falam bem bonito assim, nós estamos aqui nessa noite. Coloca o teu copo de água na TV. Vamos orar. Mal vai sair da sua vida. Não, mas parece um homem de Deus. Parece, pastor. Como é que o senhor pode dizer isso? Mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Vira o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário faz isso, meu irmão.
O mercenário vê o lobo vindo, o mercenário vê o diabo vindo, sabe o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e ele, saída pela direita, ele, esvai-se. O mercenário, ele não tem compromisso com as ovelhas. Jesus mesmo está dizendo: mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Meu amado, todos os dias nós compramos briga com o inferno por causa dessa igreja. Todos os dias nós compramos briga no inferno por causa da sua alma. Todos os dias nós oramos, apresentamos a sua vida, apresentamos a sua família, apresentamos essa comunidade, apresentamos as suas famílias, as famílias das famílias desta igreja. Todos os dias nós enfrentamos, sabe quem, querido? Esse aqui que Jesus está falando, o lobo. Todos os dias nós enfrentamos o inferno, andamos contra ele, por causa da sua vida, em jejuns, em rogos, em orações, em súplicas diante de Deus. E nós não fazemos como o mercenário que vê vir o lobo e foge, não. Nós vamos contra ele em nome do Senhor, por causa da sua vida. Porque o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Porque as ovelhas são suas, e elas reconhecem a sua voz, e ele as reconhece, e as ovelhas as seguem. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, claro, e não se importa com as ovelhas. Pastor, você não foi na minha casa? Quantos dias você não me visita? Pastor, você não liga para mim? Você não está nem aí para minha família? Eu estava falando com a pastora lá em casa hoje, querido, que tem uns pastores que buscam dízimo na casa dos irmãos, sabia disso? Vai na casa do irmão, almoça, come, bebe, folga. Irmão, eu preciso levar o seu dízimo. E tem irmão ainda que tem pastor assim, e que acha bom. Tem pastor ainda que pede cheque, pede carro, pede coisas para as ovelhas, e que muitas vezes não paga. E é pastor. É pastor. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Um dia, o pastor, que era o meu pastor, anos atrás, foi na minha casa para fazer uma visita, orar por mim, me abençoar. Não. Vou só dar um exemplo. Estou falando que ele é mercenário. Mas ele chegou e eu fiquei feliz com a visita do meu pastor. Meu pastor veio me visitar. Ele chegou: irmão, eu preciso de um cheque emprestado. Falei: o que foi, pastor? Eu preciso arrumar o carro, preciso viajar, eu preciso de um cheque emprestado. Falei: pastor, só tem um cheque, só tem uma folha de cheque. E com essa folha de cheque eu preciso fazer a compra do mês da minha casa, porque eu não tenho outra forma de fazer a compra. Então eu só tenho uma única folha. Não, irmão, me dá essa folha e Deus proverá. Falei: pastor, mas o que Deus proveu é a folha. Vamos orar para Deus prover o dinheiro para você arrumar o carro. A folha Deus já me proveu. Ele disse: não, irmão, me dá a folha. Irmão, eu meio que discuti com ele lá em casa. Eu não dei a folha, não. Eu falei: essa folha é minha. É minha. Essa folha é minha e você não vai levar. Ele queria porque queria a folha, irmão. E eu olhei para aquela folha e falei: você é minha esperança. Eu disse: você não vai levar essa folha. Mas ficou um clima tão tenso entre nós naquele dia, que, irmão, a ovelhinha,
estava precisando de ajuda, ele queria arrancar a lã, arrancar o couro que tinha, deixar ela desprovida. Ele não teve aquela sensibilidade de dizer: ô irmão, você me perdoa, querido, eu vou procurar outra pessoa. Não, fique em paz. Não, me dá esse aí, Deus vai prover para você. Sabe, querido, não estou falando que ele era mercenário ou lobo, não, mas ele teve atitude de mercenário naquele dia. Às vezes, amados, nós não reconhecemos o lugar onde nós estamos. Às vezes nós não reconhecemos o nosso casamento. A esposa não reconhece o esposo não reconhece a esposa, o pai não reconhece o filho não reconhece o pai, a ovelha não reconhece o pastor e assim por diante. Sabe, amados, quando eu olho para vocês e para os irmãos que não estão aqui, ou para aqueles que já saíram daqui, eu lembro, sabe do quê? Pastor, aqueles que já saíram daqui, sabe o que eu lembro? Dos benefícios que eles deixaram aqui. Porque todos que passaram por aqui, de alguma maneira, deixaram um benefício aqui. De alguma maneira, abençoaram aqui a minha vida, a sua vida. Esse coração, querido, deve ser o coração de Jesus em sua vida. Agora, o nosso desejo é que ninguém tivesse saído daqui. Eu não quero afirmar isso, nem vou afirmar, mas parece que não eram as minhas ovelhas. Não vou dizer que não eram, mas vou dizer que parece que não eram. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E todos os dias nós estamos lutando contra isso, querido. Para que ele não mate, para que ele não roube, para que ele não destrua. Nós oramos pelos casamentos, oramos pela comunhão dos pais com os filhos e filhos com os pais, oramos pelos ministérios, oramos pelas famílias, oramos pelos obreiros, oramos por todos. E desejamos que todos entrem pela porta e saiam da porta e encontrem pastagens. Às vezes, a voz do pastor pode soar muitas vezes como uma voz estranha, pesada, hostil. Mas ela só vai soar pesada, estranha, hostil para quem não quer obedecer. Para a ovelha que não quer obedecer, para a ovelha que não quer seguir, para a ovelha que não quer ouvir a voz. Quantas vezes eu nós na caminhada do Evangelho de quase 20 anos, fomos repreendidos alguma vez sem necessidade de ser, algumas vezes por inocência, por falta de entendimento, fomos repreendidos, fomos exortados, outras vezes fomos exortados por necessidade, talvez por imaturidade mesmo. E quando isso se fez, nós abaixamos a cabeça e entendemos que era Deus fazendo e falando, porque nós tínhamos um pastor. Mas hoje, querido, a igreja, de maneira geral, quando eu falo de maneira geral, mas eu falo porque eu vejo isso de maneira geral, mas também vejo isso de maneira local. Quando você fala, parece que a voz entra aqui e sai ali. Parece que a voz dos pastores de fora, ou parece que a voz dos pastores virtuais, elas são mais evidentes na vida da igreja local do que a própria vida e a própria voz do pastor local. Porque as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e elas o seguem. Elas ouvem, elas não escutam, elas ouvem e elas o seguem. Elas entram e saem pela porta. E para onde ele segue, ela segue junto. E ele nunca vai levar elas para um lugar furado, errado. Ele nunca vai levar elas para o abismo. Ele nunca vai levar elas para um lugar contrário.
Ele sempre vai conduzi-las para os pastos verdejantes, sempre vai conduzi-las para as águas tranquilas, e a sua presença sempre estará com elas. Quando o lobo vier, e quando o mal vier, quando o destruidor vier, ele se colocará entre ele e elas. Mas o salteador não, o ladrão não, o enganador não. Quando ele vê o lobo vindo, sabe o que ele faz, meu irmão? Ele bate em retirada. A Bíblia diz, Jesus disse que o lobo, ele arrebata as ovelhas e dispersa. O diabo todos os dias, ele quer nos matar. Todos os dias ele quer nos destruir. Todos os dias ele quer nos roubar. Não, mas eu quero viver o evangelho do meu jeito. Eu não quero ficar debaixo de exortação. Eu não quero ficar debaixo de conselho. Fica muita cobrança, muita coisa. Fala daqui, fala dali, não pode isso, não pode aquilo. Amados, quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? Porque hoje, uma moça que está famosa na internet, crente, que diz que é crente, diz que pode fazer tatuagem, diz que pode fazer isso, pode fazer aquilo, todo mundo concorda. Diz, não, é evangélico, você não sabia que agora pode? Porque a fulana de tal falou. Ah é? A fulana de tal falou? Então porque ela falou, pode. Tudo que a fulana fala, pode. Então, é como lei, virou lei agora. O que a palavra de Deus diz não vale nada, mas o que a fulana falou, pode. Então vale, então toma para si e viva. E tem uma multidão seguindo assim, ó. Não tem nada a ver. Para de ser religioso, irmão. Esse tempo de religiosidade já passou. Nós temos que viver agora a graça. É de graça, graça. É de graça. Viva abundantemente a graça. Deixa eu falar para você, a graça não é de graça. Ela requer arrependimento. Graça sem arrependimento é desgraça. Desgraça é a ausência da graça. Graça sem arrependimento não é graça. Deixa de ser favor imerecido. Aliás, que nós não merecemos. Deixa de ser. Problema, querido, que a geração de hoje, ela tem dificuldade de ouvir a voz do pastor. Que a voz do pastor, ela é uma voz que muitas vezes, para quem não deseja segui-lo, ela se torna uma voz áspera, uma voz dura, uma voz difícil de se compreender. Mas para quem não quer obedecer, lembra que o Senhor falou conosco domingo passado sobre fé e obediência? Deus disse, querido, que Ele colocou diante do povo a bênção e a maldição. Deuteronômio 27 e 28, esse que coloca diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Ele ainda dá a dica, escolhe, pois, a bênção para que vivas. De sorte que se guardar de todos os mandamentos que hoje vos ordeno para os fazer, você será abençoado na casa, no campo, no trabalho, na sua vida. Você será abençoado, a bênção correrá para a sua casa. Os seus inimigos virão por um caminho, por 7 fugirão de ti. Você será cabeça e você não será cauda, e assim por diante. Mas o cerne ali é a obediência e a fé. Aí através da obediência e da fé eu tenho felicidade. Porque a felicidade não está no ter, está no ser. O pai dizia assim, irmão Anésio que está com o Senhor dizia assim: você vale o que você tem. Se você tem um carro, você vale o carro. É verdade. Para a sociedade odierna é verdade. Se você tem uma casa, você vale uma casa. Se você tem um carro, você vale um carro. Mas Jesus não está olhando para nada disso. Ele está olhando para você. Porque mais importante do que ter é ser uma pessoa de Deus. É ser alguém em Deus. É ser filho de Deus. É ser ovelha de Jesus. E que tem Ele como pastor. Vivemos numa geração, querido, que muda de decisão muito rápido. Uma geração que não tem convicção em Deus,
que muda de propósito muito rápido, que decide muito rápido, que escolhe as coisas pelo impulso, sabe? Pela visão humana, que não caminha pela fé, que não ouve a voz do Espírito de Deus, que se frustra na vida porque não ouve a voz do seu pastor. Quantas vezes os irmãos pedem oração para nós, dizem: pastor, ora por essa causa, ore por isso, por aquilo. Nós oramos. De vez em quando: pastor, vamos orar para ver o que Deus fala. E Deus fala, aí nós oramos e Deus fala não. Aí falamos para a pessoa diz: é não. Aí a pessoa diz: mas eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Eu desobedeço, eu faço. Eu quero ver quem é que vai me impedir. Ninguém manda na minha vida. Quem o pastor pensa que ele é para falar que eu não vou fazer? Eu vou, ainda bate na mesa, eu vou fazer. Irmão, você não pediu a resposta de Deus. Isso quando pede oração para o pastor, para Deus abençoar uma causa na justiça, para receber 300 mil reais, porque a porta está fechada, o pastor ora. Isso aqui que acontece, irmão? A porta abre. O irmão diz assim antes: olha, pastor, se eu receber, além do dízimo que eu vou dar, eu vou abençoar a igreja assim, assim, assim. Falei: irmão, isso aí é você com Deus, vamos orar. O que você acordou, tratou com Deus, é você e Ele. Eu não estou te pedindo nada. É você e Deus, tá, amado? Vamos orar? Aí você ora. Passa um mês, pá, a porta abre. O irmão não aparece mais na igreja. Passa uma semana, o pastor diz: irmão, o que está acontecendo? Você não veio na igreja? Passa 2 semanas, irmão, você não vai voltar? Não, eu vou, pastor. E nunca mais volta. Aí passam 5 meses. O pastor dá de cara com o irmão numa BMW novinha, andando na avenida, só dando um rolé. Oh, irmão, glória a Deus, aleluia. Só falta falar língua estranha, irmão. O mercenário foge porque a mercenário não se importa com as ovelhas. Não significa porque eu não fui na sua casa que eu não me importo com você. Não significa porque eu não mandei uma mensagem para você espiritual, uau, um texto bíblico, aquelas fotinhas com o pôr do sol, com uma frase lindinha: bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, como é que você tá? Oi? Melhor do que lembrar de você aqui ou aqui, é lembrar de você aqui. Mas talvez para muito lembrar aqui não vale nada. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Oh, irmão, relacionamento, igreja, relacionamento entre pastor e ovelha, ovelha e pastor, eu conheço. Ela me conhece. Nós nos conhecemos. O pastor, faz um caldo aí de mandioca na sua casa, eu quero ir, a gente comer um caldo. Pastor, faz um churrasquinho aí. Aí o pastor faz. Os irmãos vão comer o caldo. Tá frio agora, tá bom para comer caldo, né? Chocolate quente. Aí os irmãos vão tomar o chocolate quente, comer o caldo, tá? Aí os outros irmãos que não vão, viu aqueles que vão, desculpa o termo, tá? Puxa saco do pastor. Querido, Deus não tem filho predileto. Quem acredita que Jesus tem filho predileto? Ele não tem. Mas tem filho que se faz predileto para ele. Sabe, tem filho que chega mais perto, tem filho que adora mais, tem filho que serve mais, tem filho que honra mais, tem filho que quer estar perto dele por iniciativa própria. Eu quero estar perto dele, eu preciso estar perto dele, eu desejo estar perto dele. Lá no pé da cruz estava João, estava Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, estavam aquelas mulheres que seguiam Jesus, e estavam ao redor os soldados romanos,
estavam os fariseus, mas estava um apóstolo, chamado apóstolo do amor, João. Porque ele teve Jesus na intimidade do amor, da verdade, da caminhada. Mas ele também conheceu a intimidade do sofrimento. Uma coisa é você caminhar comigo na intimidade do amor, da verdade, das bênçãos, das curas, dos milagres, do favor de Deus. Outra coisa é você caminhar com o pastor na cruz, no sofrimento, na dor. Ah, não. Na bênção eu estou junto, mas na hora da luta, da prova, da cruz que está sendo pregada, eu estou fora. Vai que me pega e crucifica também. Mas só vai para esse lugar, querido, quem realmente ama. Quem realmente demonstrou o seu coração na prática, ao pé da cruz. Dizendo, Jesus, eu estou contigo em todas as circunstâncias e não abro. Eles poderiam pegar João ali e falar, você está aqui, você é discípulo, né? Prepara uma cruz para ele também. Jesus vai dizer assim, eu sou o bom pastor mais uma vez. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como eu tenho comunhão com o Pai comigo, nós nos conhecemos. Relacionamento, intimidade, vida. As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ele vai dizer, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um pastor e um rebanho. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomar. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus recebeu uma ordem, um mandamento: morre e ressuscita. Estou ordenando a você morrer e ressuscitar. Isso é um mandamento, isso é uma ordem. Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Os romanos estão achando que eles vão me matar? Os romanos estão achando que eles vão me crucificar? Os judeus estão achando que eles vão acabar com a minha raça? Será que esses homens ímpios estão pensando que eles vão tirar a minha vida? Não, eu dou a minha vida por mim mesmo e depois eu volto a tomá-la de volta. Eu volto a reavê-la. Eu tenho uma ordem, eu tenho um mandamento de Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida. Aleluias. Aleluias. Quantos, querido? Quantos dizem que são o que não são? Quantos dizem o que dão, o que não dão? Quantos dizem o que serve, o que não serve? Quantos dizem o que vivem, mas não vivem? Quero que você vá embora para sua casa com essa pergunta hoje. Com essa voz do bom pastor. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Com essa não, com essas. Você tem seguido a voz do seu pastor? Você tem obedecido à voz do seu pastor? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais você deve imitar, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Primeiro ele fala, lembrai-vos dos vossos pastores. O que prega a palavra de Deus a você, imita a fé dele, atenta para a sua maneira de viver, para o seu testemunho. Olha para a sua vida.
Aí ele vai dizer: obedece o seu pastor, sujeite-se a ele, porque ele vela pela sua alma, ele vai dar conta dela diante de Deus. Ele vai ter que apresentar ela diante de Deus, vai ter que dar conta. Mas obedece, siga a sua voz, para que ele não faça isso gemendo, porque isso não vos será útil. Amados, eu preciso e eu quero, e eu serei ovelha de Jesus até o momento em que ele voltar. Eu quero, eu serei ovelha de Jesus até a hora que ele voltar. Porque a hora que ele voltar e me encontrar como ovelha, eu serei transformado desse corpo corruptível para um corpo incorruptível e glorioso. E lá na eternidade eu serei junto com ele amado eterno da sua alma. Mas enquanto estamos aqui, nós somos ovelhas do seu aprisco, do seu cuidado, do seu amor. De vez em quando o pastor vai usar a vara, irmão. De vez em quando o pastor vai usar o cajado, irmão. Não, esse pastor eu não quero. Eu gosto que fala doce comigo, que fala macio. Se falar duro, eu mudo de igreja. Se o pastor me corrigir, falar que não pode, eu estou fora. De vez em quando usa a vara. A vara tipicamente do pastor era usada, de vez em quando havia um reboliço entre elas. Contenda, inimizade, porfias, emulações. Essencialmente o trabalho da vara era esse. E o cajado, pastor? O cajado é autoridade, autonomia pastoral, autoridade pastoral, o cajado, com uma curvatura na ponta. E tinha um fundamento muito especial. Quando a ovelha ela dava uma escapada, e de repente eles estavam passando perto de um abismo, e se porventura ela fosse cair, ou correndo o risco de cair, ele pegava o cajado e lançava o pescoço dela com aquela ponta encurvada e puxava ela, para que ela não caísse no abismo. Arrebatava ela de toda a circunstância que poderia levá-la à morte. Por isso a tua vara e o teu cajado me consolam. Me consolam. Querido, muitas vezes até na exortação, muitas vezes até na correção, há consolo de Deus. Muitas vezes até quando o teu pastor diz não, muitas vezes até quando Deus diz não, há consolo de Deus, porque Ele está falando para você não sofrer lá na frente, para você não agir de forma precipitada, para que amanhã você venha sofrer por conta da desobediência. Por isso, querido, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Pense nisso nessa noite, reflita sobre essa palavra. Por que porta você está entrando? Que pastor você está seguindo? Que voz você está ouvindo? A quem você tem dado crédito? Autoridade não se conquista facilmente. A autoridade se tem por aquilo que é. A autoridade se tem por aquilo que se vive. Sabe os fariseus que tinham as roupas longas com a ponta? Eles oravam nas esquinas das praças, nas sinagogas, altas orações, aquelas orações rebuscadas, com belas palavras. Eram doutores da lei, donos da justiça. Mas por trás, nos bastidores, atrás da cortina, eles eram falsos, hipócritas. E quando Jesus aparece e começa a fazer sinais e maravilhas indescritíveis, os homens começam a olhar e dizem: nossa, nunca tal vimos. E ele diz assim: olha, ele fala como quem tem autoridade. Ele expulsa demônios, ele cura, ele sara, ele faz obras extraordinárias. E ele faz as obras com autoridade. Sabe por quê, querido? Porque Jesus ouvia a voz do pastor, do seu pai. Ele seguia os mandamentos do seu pai. Ele vivia tudo que Deus tinha para ele. Por isso ele tinha autoridade. Por isso ele tinha tudo nas mãos dele. Viva, querido, em função do reino de Deus. Viva por Deus e para Deus. Seja aquilo que Deus deseja que você seja, e você verá a glória do Senhor. Amém? Amém?
Você está seguindo o seu pastor? Você está ouvindo a voz do seu pastor? Com toda certeza você vai entrar nos pastos verdejantes e a sua vida será abundante. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para trazer vida e vida com abundância. Tome posse da vida com abundância, mas entre pela porta, viva no aprisco, ouça a voz e siga o seu pastor.